Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós chegamos na sessão 107 de Doutrina e Convênio. Nós vamos estudar essa sessão até o domingo. Então, tem 5 dias aí para a gente estudar, contando com hoje. E são 100 versículos, então tem bastante coisa para a gente aprender aqui. Essa revelação aqui, ela foi dada por meio de Joseph Smith, mas são várias revelações, não é apenas uma. Aqui no cabeçalho da sessão, mostra que ela foi registrada em 1835, mas que essa revelação são várias outras que foram sendo recebidas em entendimentos sobre o sacerdócio, né? Aqui fala até mesmo de revelações anteriores, que foi no dia 11 de novembro de 1831. E essa sessão 107, ela é riquíssima para nós podermos entender a organização da igreja, como foi organizada, e também como ela é organizada e como ela funciona, né, com o sacerdócio. E também é riquíssimo para que nós possamos entender também qual é o propósito do sacerdócio, tá bom? Então vamos começar aqui no versículo 1, e à medida que eu vou lendo, aí eu vou esclarecendo alguns versículos aqui. O versículo 1 diz assim: há na igreja 2 sacerdócios, a saber, o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio arônico, que inclui o sacerdócio levítico. Bom, então quando ele fala que há na igreja 2 sacerdócios, ele está falando dessa divisão, mas que é do mesmo sacerdócio, tá bom? Não existe 2 sacerdócios, só existe um sacerdócio. É o sacerdócio de Deus. No céu só existe um sacerdócio. Na igreja há uma divisão nesse sacerdócio, tá bom? Então por isso que ele fala na igreja, né? Como ele colocou aqui, ó. Há na igreja 2 sacerdócios. Então na igreja faz-se uma separação, uma divisão desse mesmo sacerdócio para dividir ofícios dentro dele na igreja, tá bom? Então apenas para modo operacional dentro da igreja, ele foi dividido aqui, tá bom? Para que nós possamos entender e exercer algumas funções. Aqui ele fala de 2, né? Ele fala do sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio arônico, que é o mesmo, né? Que inclui aqui o sacerdócio levítico. Sacerdócio levítico, porque somente a tribo de Levi, né, foi dado o direito de ter o sacerdócio ali. Antes era todas as tribos. O primeiro filho homem, né, era o primogênito, ele era entregue para o sacerdócio. Eles eram sacerdócios, tá bom? E depois o Senhor escolheu uma tribo, dentre as 12 tribos ficou a tribo de Levi. Então por isso também ficou conhecido como sacerdócio levítico. E dentro da tribo de Levi foi escolhido Arão, tá bom? Para ser ali, começar essa ordem no sacerdócio. Então também tem esse nome de sacerdócio arônico, tá bom? Então são esses 2 sacerdócios mencionados aqui. Vamos aqui no versículo, aqui eu coloquei aqui, sobre a importância, né, desse sacerdócio. Quando fala de 2 sacerdócios, eu lembrei aqui da seção 84, versículo 33, quando diz: pois aqueles que forem fiéis de modo a obter esses 2 sacerdócios de que falei e magnificar os chamados, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. A renovação do corpo é a ressurreição. Então, a obtenção desse sacerdócio, aqui quando fala aqueles que foram dignos para obter esses 2 sacerdócios, significa as ordenanças desse sacerdócio. Então são tanto para homens como para mulheres essas ordenanças. Ordenanças salvadoras. Para quê? Para nossa ressurreição, tá bom? Então, ele explica sobre isso. E aqui eu peguei um comentário muito interessante do presidente Nelson numa conferência geral a respeito do sacerdócio, né? Nessa conferência geral aqui, que foi a conferência de abril de 2024, ele deu um discurso chamado Alegrar-se com a dádiva das chaves do sacerdócio. Então, lá o presidente Nelson, ele fala, né, como seria a sua vida sem o sacerdócio. E aí ele fala como seria a igreja sem o sacerdócio de Deus. Bom, sem essa autoridade para fazer as ordenanças e assim por diante. Então, o comentário do presidente Nelson é o seguinte, ó: sem as chaves do sacerdócio, a igreja poderia servir apenas como uma importante organização humanitária,
de ensino, mas não muito mais que isso. Então, sem o sacerdócio, a igreja seria somente uma organização que faria boas ações ou uma assistência de ensino, né, mas não traria o poder das ordenanças que elevam as pessoas para se achegarem a Deus, para fazer convênio com Deus, tá bom? Então, eu gostei bastante do comentário do presidente Nelson. Vamos aqui para o versículo 2, eu vou ler do versículo 2 ao 4 aqui agora. Diz assim: a razão do primeiro chamar-se sacerdócio de Melquisedeque é que Melquisedeque foi um grande sumo sacerdote. Antes de sua época, chamava-se sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Mas por respeito à reverência ao nome do Ser Supremo, a fim de ser evitada a repetição frequente de seu nome, eles, a Igreja na Antiguidade, deram a esse sacerdócio o nome de Melquisedeque, ou seja, sacerdócio de Melquisedeque. Então aqui fala que o nome, né, da original do sacerdócio era sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. E aqui então foi trocado, né, para sacerdócio de Melquisedeque. Mas o que significa, né? Qual é a origem desse nome, né, Melquisedeque? Em hebraico, porque Melquisedeque ele foi uma pessoa que viveu lá no Velho Testamento e ele teve um encontro com Abraão. Então é desse Melquisedeque aí que se está falando, tá bom? A palavra Melquisedeque, né, em hebraico, ela significa a palavra Mel, que significa meu rei ou rei de, tá bom? E Zedeque significa justiça ou retidão. Portanto, Melquisedeque significa rei da justiça ou rei da retidão. Então, na verdade, esse Melquisedeque, ele recebeu esse nome, esse título, esse homem, né, que conversou com Abraão, ele recebeu esse título, esse nome, tá bom? De rei da retidão, rei da justiça. Ele é um tipo de Cristo, tá bom? É um símbolo de Cristo, tá bom? Então, quando nós falamos sacerdócio de Melquisedeque, na verdade, a gente está se referindo a Cristo, porque Melquisedeque é uma... Cristo tem vários nomes, vários títulos nas Escrituras, tá bom? E Melquisedeque é um deles. Aliás, ele é que é o nosso rei da retidão, né? O rei da justiça é o próprio Cristo, se referindo ao próprio Cristo. Então, quando nós falamos pela autoridade do sacerdote de Melquisedeque, nós estamos falando pela autoridade de Cristo, né? Só é uma outra maneira de falar o nome de Cristo aí, ou o símbolo, né, do nome de Cristo aí. Então, esse Melquisedeque aqui, é importante mencionar que ele está lá escrito em Gênesis, no Velho Testamento, só em Gênesis 14, do versículo 18 ao 20. Ou seja, 3 versículos em Gênesis falando sobre ele, tá bom? E ele é grandemente conhecido não pela história dele, mas pela retidão. Então, não pela obra ou pela fama, não é que ele é famoso. Ele, pela retidão dele, é que ficou conhecido, tá bom? Assim que fala sobre Melquisedeque. Aqui também é legal para nós, porque a gente não vai ser reconhecido por Deus ou por meio das obras que nós fazemos, mas por meio de retidão, né? Não é o tanto que eu faço que vai fazer eu ser salvo. É quanto mais eu me pareço com Cristo, quanto mais eu consigo ser como Cristo é, ter retidão na nossa vida. Então, continuando aqui, o versículo 5 diz assim: todas as outras autoridades ou ofícios da igreja são apêndice desse sacerdócio. Então, citou aqui o sacerdócio de Melquisedeque como sendo um sacerdócio a parte maior, né, a parte superior, e fala que todas as outras coisas, aqui, ó, todos os outros ofícios na igreja, ou seja, chamados, são apêndice desse sacerdócio. Então, o que seria esse apêndice, né? Todas essas outras, o que significa isso? Eu peguei aqui o significado para nós, né? O apêndice aqui é algo que se liga a uma estrutura, a estrutura principal, mas ela não existe por si só. Então aqui quando fala que todos os ofícios da igreja e a autoridade são apêndice desse sacerdócio, eles são ligados a esse sacerdócio, é que sem o sacerdócio eles não existem. Então,
Um exemplo simples aqui, para nós entendermos, é colocar aqui como se fosse uma árvore, né? Pense num tronco de uma árvore, sendo esse sacerdócio. E aí os galhos, ramos, seria os ofícios nesse sacerdócio, como bispos, presidentes de coro de elder, diáconos, mestres. Então esses são os galhos. Então o apêndice, que são os galhos, né, que são bispos, presidentes, o tronco seria esse sacerdócio. Então, apêndice é tudo aquilo que é ligado à parte maior. Então, sem o tronco, né, os galhos, eles não sobrevivem, eles não vão receber a seiva, né, da árvore para sobreviver. Então, tudo faz parte do sacerdócio de Deus, tá bom? E aí eu lembrei lá de João 15, versículo 5, né, que fala que Cristo, ele é a videira verdadeira e aqueles que não estiverem na videira, eles morrem, porque estão fora da planta ali, não podem produzir fruto. O versículo 6 diz assim, ó, Doutrina e Convênios 107, versículo 6. Há, porém, duas divisões ou categorias principais. Uma é o sacerdócio de Melquisedeque e a outra é o sacerdócio arônico ou levítico, né? Então aqui ele vai começar a explicar sobre essa divisão aqui e falar um pouquinho sobre o sacerdócio arônico. Então vamos ver do versículo 7 ao 12 aqui. Diz assim: O ofício de elder pertence ao sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque tem o direito de presidir e tem o poder e autoridade sobre todos os ofícios da igreja, em todas as épocas do mundo, para administrar assuntos espirituais. A, a presidência do sumo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, tem o direito de oficiar em todos os ofícios da igreja. Aqui, quando fala a presidência do sumo sacerdócio, está falando a primeira presidência, que é formada ali, na época, pelo profeta Joseph Smith e seus dois conselheiros, tá bom? Aqui diz também, os sumos sacerdotes, segundo a ordem do... Versículo 10. O sumo sacerdote, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, tem o direito de oficiar em todas a sua própria posição, sobre o direito de presidir, para administrar as coisas espirituais. Também no ofício de elders, sacerdotes e a ordem levítica, mestres, diáconos e membros. Bom, aqui está falando que aqueles que têm um ofício no sacerdócio de Melquisedeque, isso é acumulativo. Eles têm as outras funções dos outros ofícios menores, tá bom? Isso também tem dentro do sacerdócio arônico. Se uma pessoa ela é batizada na igreja e ela recebe, de acordo com a idade, ela recebe o ofício de mestre, ela também faz as coisas que o diácono faz, né? Então ela é acumulativa aqui, nesse caso aqui dos ofícios. Aqui diz aqui, um elder tem o direito de oficiar no lugar do sumo sacerdote quando o sumo sacerdote não estiver presente. Na prática aqui, seria, por exemplo, lá na igreja, um presidente do coro que não seja sumo sacerdote, né? Porque hoje em dia um presidente do coro pode ser um sumo sacerdote também. Mas antigamente era só quem era elder, que era presidente do coro de elders. Mas também pode acontecer de ser um elder presidente do coro de elders. E aí o presidente do coro de elders ser um elder. E aí na reunião, espero que não tenha ficado confuso. Na reunião sacramental, quem preside é um sumo sacerdote. Um bispo, ele é um sumo sacerdote. Mas vamos supor que o bispo não pôde vir, né? E os seus dois conselheiros também não puderam vir por algum motivo na igreja naquele domingo. Então a reunião sacramental, que é presidida por esses sumos sacerdotes, na falta deles, um elder, né, vai presidir no lugar, tá bom? Então ele dá o direito ali, na ausência desses que... Aqui mostra, né, que a igreja de Cristo, ela é uma igreja de ordem. Ela não é desorganizada, já tem as informações como deve proceder. Então, essa foi o versículo aqui que a gente leu. Acabei apagando aqui, deixa eu ver. Foi o versículo. Foi o versículo 11, 12, 11. Vou ler o 11 aqui para ver. Ó.
Um elder tem o direito de oficiar ao lugar do sumo sacerdote como o sumo sacerdote não estiver presente. Foi o 11 que nós explicamos. Versículo 12 diz: E ao sumo sacerdote e ao elder cabe administrar os assuntos espirituais, conforme os convênios e mandamentos da igreja. E eles têm o direito de oficiar em todos os ofícios da igreja, quando não houver autoridades maiores presentes. Então, a mesma situação aqui, falando, né, que se não houver alguém do sacerdócio de Melquisedeque, que é sumo sacerdote para presidir a reunião, um elder, ele pode presidir no lugar ali, tá bom? Porque ele está sendo dado aqui a designação na ausência do sumo sacerdote. Vamos aqui do versículo, para finalizar, do versículo 13 ao versículo 17, aqui diz assim, ó, o segundo sacerdócio chama-se sacerdócio Arão, porque foi conferido a Arão e sua semente por toda a sua geração. E a razão de ser chamado sacerdócio menor consiste em que ele é um apêndice do maior, ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque, e tem poder para administrar as ordenanças exteriores. O bispo é um presidente desse sacerdócio e possui as chaves, ou seja, a autoridade do mesmo. Nenhum homem tem o direito legal de oficiar, de possuir as chaves desse sacerdócio, a menos que seja descendente literal de Arão. Mas, como um sumo sacerdócio de Melquisedeque tem a autoridade de oficiar em todos os ofícios menores, ele pode exercer o ofício de bispo, quando não se puder encontrar um descendente literal de Arão, desde que seja chamado e designado e ordenado esse poder pelas mãos da presidência do coro de Melquisedeque, né, do sacerdote de Melquisedeque. Então aqui está falando que o ofício dentro do sacerdócio arônico são 4 ofícios: diácono, mestres e sacerdotes. Né? E depois tem o ofício de bispo, que ele é o presidente do sacerdócio arônico. E se não houver esse chamado, ele é específico para um descendente literal de Arão, tá bom? Se não houver um descendente literal de Arão, está explicando aqui que um sumo sacerdote ele pode ser designado e receber o ofício de bispo, tá bom? E assim ele pode presidir o sacerdócio arônico da ala, tá bom? Sendo assim um bispo. É isso que está mencionando aqui. O versículo 18 ao 20 aqui, para nós finalizarmos, diz assim: E o poder e a autoridade do maior, ou seja, do sacerdócio de Melquisedeque, é possuir a chave de todas as bênçãos espirituais da igreja, ter o privilégio de receber o ministério do reino dos céus, que se lhe abram os céus, e comunicar-se com a Assembleia Geral, a igreja do primogênito, e usufruir a comunhão e a presença de Deus, o Pai, e Jesus, o mediador do novo convênio. O poder e a autoridade do menor, ou seja, do sacerdócio arônico, é possuir as chaves do ministério de anjo e administrar as ordenanças exteriores. E a letra do evangelho do batismo e do arrependimento para a remissão de pecados, conforme o convênio e mandamento. Então tem bastante coisa para explicar aqui, acho que não vai dar tempo de falar tudo, acho que o assunto principal aqui, resumindo em um minutinho aqui, fala que o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio arônico, tanto os dois, eles nos preparam para entrar na presença de Deus, porque nós fazemos as ordenanças, né? E dentro desse sacerdócio existe chaves, que é o direito de presidir, tá bom? De delegar, né, o que deve fazer cada coisa. E aqui esses direitos fala sobre essas chaves. E todo sacerdócio, toda pessoa que recebe o sacerdócio, ele tem chaves, tá bom? Porque aqui fala que o sacerdócio arônico, quem tem ele, recebe a chave de ministério de anjos, de contar com a ajuda de seres celestiais para fazer a obra de Deus aqui na Terra. E isso é grandioso, tá bom? Talvez eu volte a falar nesse assunto amanhã, porque é muito importante, tá bom? Então, essa mensagem que nós compartilhamos hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Até amanhã.